E ó, pode ter novidade em relação aos escombros de um dos prédios mais históricos aqui da nossa cidade, mas que hoje só serve para abrigar pessoas que estão na rua, usuários de drogas, confusão, né? A Karina Coupe vai trazer detalhes agora e tem dedo do Ministério Público aí. Oi, Karina! Isso, exatamente, Polito. Até porque essa história se arrasta já há bastante tempo. Só para o pessoal de casa ter uma ideia, em 2014, há 10 anos, nós aqui do Grupo ND chegamos a noticiar quando máquinas vieram aqui para essa estrutura para começar o processo de demolição. Para o pessoal de casa poder entender onde nós estamos, essa estrutura abandonada, ela fica bem embaixo da ponte Hercílio Luz. Então, quem está entrando na ilha, acessando a Avenida Beira Mar Norte, já vê essa estrutura que fica bem embaixo da ponte Hercílio Luz. Então, em 2014 começou esse processo de demolição, desse que é um dos prédios mais antigos da nossa cidade, né, chamado de Estaleiro Arataca, é um local histórico da ilha de Santa Catarina. E na época, então, durante esse processo de demolição, foi preservado o telhado e parte do casarão original, que foi construído ainda em 1907 por Cauepc. E aí depois, até 1964, ele ficou abrigando aí trabalhadores especializados em conserto e fabricação de navios e estaleiros. Depois, na sequência, ele foi várias coisas. Foi restaurante, foi academia, salão de beleza, espaço de dança. Mas lá durante a demolição, em 2014, então ele foi desocupado, né, para que acontecesse um processo de revitalização. Inclusive, naquela época, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, informou que ia fazer um projeto para revitalizar toda essa área. O governo do estado, inclusive, desapropriou na época esse espaço para que se pudesse preservar a história desse local. Afinal, está numa área nobre da nossa cidade, tem vista privilegiada para as baías, mas de 2004 para cá nada foi feito e o local só foi ficando cada vez pior. A estrutura que sobrou foi se deteriorando cada vez mais, né? Foi servindo aí de abrigo para as pessoas em situação de rua, para os usuários de droga, o que já era uma preocupação em 2014, que foi por isso, inclusive, na época, que motivou a demolição, era essa preocupação com relação à segurança desse espaço. E isso continua acontecendo, né? Continua se tornando um local ainda de bastante insegurança para quem passa aqui nessa região, principalmente no horário noturno, né? E por isso o Ministério Público, então, agora está cobrando providências, preocupado com essa situação, né? Com relação a esses escombros, né? Como você mesmo chamou, Polito, e também preocupado com a questão sanitária, né? Porque a gente vem falando tanto de dengue e esse possivelmente pode se tornar um local criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então, o Ministério Público está cobrando aí respostas do governo do estado por conta dessa desapropriação que aconteceu lá na época, está cobrando respostas também com relação para o IPHAN, né, com relação a esse projeto de revitalização que deveria ser feito lá há 10 anos, né, está cobrando providências também do município com relação a essa questão sanitária, fiscalização e vistoria dessa área com relação ao acúmulo de água e proliferação do mosquito Aedes aegypti. O que o doutor Daniel Paladino, que é quem está encabeçando aí essas cobranças, informou para a nossa produção é que ele vai fazer ainda essa semana uma reunião envolvendo todos esses órgãos e essas entidades para que eles discutam o assunto, né, e para que se saiba aí o que será feito com o que sobrou desse local histórico e arquitetônico aqui da nossa cidade. Então, o Ministério Público entrou na jogada agora para cobrar providências, né, para entender aí os rumos desse local, que agora, na verdade, estão só os escombros, né, os restos aí desse imóvel que já fez parte da história da ilha de Santa Catarina. Claro que a gente vai ficar acompanhando, né, vendo os desdobramentos com relação a essa reunião que o Ministério Público está convocando essas entidades e, claro, a gente traz todas as novidades aqui no Balanço Geral. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina, pelas informações. Eu sou obrigado a comentar essa, porque eu acho que é um absurdo. Muita gente não conhece, mas essa aqui é parte do Estaleiro Arataca, que lá no início do século XX foi um dos motivos e responsáveis pelo desenvolvimento não só da navegação, mas de outros processos industriais, e que pertenceu à família Oepc. Os caras tiraram judicialmente das mãos da família que queria fazer algo bacana no local. O poder público abraçou a causa, bem entre aspas, e não cuidou do imóvel. É muito Brasil isso, né? A empresa
pertencia à família histórica que ajudou no desenvolvimento e na elevação e ampliação de Santa Catarina de uma forma econômica, social e política. Aí eles tiraram judicialmente da família tradicional e abandonaram o local, que sequer demolido completamente foi. Lá no governo do César Souza Júnior, começou a demolição. Tem gente que não lembra, mas eu lembro, né? E bem ali onde hoje tem o Pier 54, era parte dessas instalações. Mais de 200, 300, 400 pessoas eram empregadas à época. Era o maior gerador de empregos do Estado se bobear. Início do século XX. Aí vão lá, pegam um pedaço, não, isso aqui pertence a gente, ao poder público. Judicialmente tiram do poder da família e não cuidam. O lugar vira o quê? Uma cracolândia. Nossa, isso é muito clássico do Brasil. É só sair da mão da iniciativa privada para acabar desse jeito. Impressionante.